boa noite a todos. Pois que Deus então vos abençoe. E nessa noite eu venho então trazer uma palavra essa da parte do nosso Senhor. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça. Então ouça aquilo que Deus ele tem a dizer nesses últimos dias, porque realmente Jesus Cristo está próximo de vir, o dia da sua vinda se aproxima muito. E Deus não faz nada na terra sem antes alertar o teu povo, através dos seus servos e dos profetas. Então eu gostaria de deixar uma palavra, a qual se encontra no livro de Timóteo. Gostaria de estar lendo essa palavra, e que Deus abençoe você. Pois neste momento, você que sai agora na sua banca, fazendo o seu trabalho, aqui agora estou eu também fazendo o meu trabalho, não enviado por uma igreja, pelo ministério, ganhando salário, nada disso. Venho cumprindo então uma ordem que Jesus deixou. Eu venho aqui a serviço do reino de Deus, e que Deus então, através da minha vida, possa abençoar a tua vida. Eu te convido você a separar pelo menos 5 minutos do seu tempo, para você parar 5 minutos daquilo que você está fazendo, para que você seja então abençoado por Deus através da palavra. Jesus ele ordenou no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Jesus ele falou que os que crerem serão salvos, mas os que não crerem já são condenados. E Jesus ele falou que esses sinais seguirão aos que crerem, e no nome dele então curaria-se então os enfermos, expulsaria os demônios. E essa é a ordem que Jesus deixou para a igreja e a autoridade. Pois que então Deus te abençoe. Hoje você se considera um privilegiado. Isso daqui não é algo comum de se acontecer. Uma vez ou outra você vai ver isso aqui acontecendo, porque já estamos a viver os últimos dias na face da terra. Realmente já estamos a viver o apocalipse da palavra do Senhor. E Deus ele quer realmente trazer o despertamento e tirar a cegueira dos olhos dos homens. Então ouça aquilo que o Senhor ele tem para dizer. Livro de Timóteo, no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3. Assim diz a palavra do Senhor: porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então aqui essa é a palavra do Senhor, a qual nos diz. A palavra do Senhor nos diz que através do conhecimento da verdade, a qual Deus ele salvará ao homem. Porque a Bíblia está nos dizendo no livro de João capítulo 8, versículo 32, que se o homem conhecer a verdade, ele será liberto. E que liberdade é essa qual a Bíblia nos diz? Essa liberdade é uma liberdade então espiritual, porque muitas almas estão cativas, muitas almas estão sendo escravizadas pelo seu pecado. Muitos estão escravos do diabo, mas não estão a perceber isso. Por quê? Porque obviamente que é uma prisão espiritual, onde a tua alma é acorrentada por conta dos seus pecados. E como nós sabemos disso? Sabemos disso pelos frutos que acontecem na tua vida, na vida do teu familiar. Esses frutos mostram se tua alma realmente está aprisionada. A causa de muitas pessoas está aí enfermas, e muitas pessoas então estão vazias, angustiadas, e muitos até mesmo depressivos. É a prisão da tua alma. Então conhecereis a verdade vos libertará. Jesus quer te libertar hoje. Jesus realmente está disposto, está disponível a libertar a tua alma do cativeiro, porque Satanás veio para isso. Veio para aprisionar o homem, os seus pecados, matando, roubando e destruindo a tua alma, porque a tua alma ela tem alto preço. O teu corpo um dia vai voltar para onde ele veio. A Bíblia nos diz que nosso corpo foi formado do pó da terra. E a Bíblia diz também que para lá ele retornará um dia. Só que você tem que saber para onde vai a tua alma no último dia. Porque a tua alma ela é eterna. A alma do homem ela vai para um destino final, onde passará a eternidade.
E essa escolha é feita enquanto você ainda está nessa terra, escolhendo a eternidade, para onde a tua alma irá. Porque se você escolher a Jesus Cristo, logo você já está escolhendo também deixar o pecado de lado. Porque Jesus, ele diz que o caminho é estreito, e poucos são os que se passam por este caminho. Porque largo e espaçoso é o caminho que muitos têm seguido, que muitos têm andado, muitos têm caminhado num caminho largo. Então, busca a verdade, enquanto você pode achar. Pois no livro de Jeremias diz assim: buscai a Deus enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode te ouvir. Invocai a Deus enquanto Ele pode te ouvir. Então busca a Deus enquanto se pode achar. Invoca a Deus enquanto Ele ainda pode te ouvir. Porque se você fizer um clamor com o coração arrependido de todo o pecado, Deus verdadeiramente Ele te libertará. E aqui no versículo 5 está dizendo o seguinte: porque há um só Deus, e há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então não há outro mediador a não ser Jesus Cristo. O homem jamais chega até a Deus crendo que Maria pode levar ele até a Deus. Jamais. Maria foi só uma serva de Deus. Maria foi apenas uma serva do Senhor. E todo servo ele se coloca na posição de estar a serviço, ou seja, do reino da terra, ou seja, do reino dos céus. E Maria foi só uma serva. E a Bíblia está nos dizendo que só um mediador. O mediador é aquele que leva a nossa oração até o Pai. O mediador é aquele que nos leva até a Deus. E esse mediador, a Bíblia está a mencionar, está a nos afirmar que esse mediador é Jesus Cristo. Então não há outro pelo qual você venha a ser ouvido. Você pode até colocar ali na sua casa vários tipos de imagens de escultura. Pode ter 10 imagens de escultura, mas jamais você será ouvido por nenhuma delas, porque elas têm ouvido. Mas quem disse que ela tem o Espírito de vida, para que possa te ouvir? Pois não passa de um artifício, uma imagem criada pela mão do homem, que nada pode fazer, nem o bem, nem o mal, não pode nem te abençoar e nem tampouco fazer o mal para você, nem para sua família. A imagem de escultura, a Bíblia diz que é uma maldição. No livro de Habacuque, se eu não me engano, a Bíblia diz que a imagem feita pela mão do homem, ela é uma vaidade, pela qual os homens acreditam que ela pode fazer algum bem, ou que ela pode então fazer algum mal. E a Bíblia diz que ela não pode fazer nada. Por isso creia em Deus, creia somente naquele que desceu nessa terra, mesmo não tendo pecado, foi morto. Porque a Bíblia fala assim, que Deus ele procura verdadeiros adoradores, ou seja, homens que adorem a Deus verdadeiramente. E a Bíblia diz que Deus, ele é Espírito, e importa que então ele venha ser adorado em Espírito e em verdade. Então não é com um tercinho, um crucifixo pendurado no seu corpo, que você vai conseguir ter a proteção divina de Deus, não. Não é com uma imagem de escultura na estante da tua casa ou em qualquer outro lugar que você vai conseguir então alcançar a presença de Deus, não, ou a bênção. A bênção e a maldição, ela vem da mão de Jesus Cristo. A bênção e a maldição, ela é alcançada do Senhor Jesus Cristo quando você crê nele e faz a vontade dele. Mas enquanto estão a servir ao Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, Jesus ele não está disposto a te servir. Porque não tem como servir dois senhores. Ou serve a Deus, o que está lá no céu, ou serve o Deus deste mundo, que é Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o Deus deste mundo. É o mesmo Deus que está aí através do funk, o mesmo Deus que está aí através do futebol, a idolatria terrível desses últimos dias, a qual muitas pessoas têm matado e têm também dado o seu corpo para poder então morrer pelo time de futebol que nada faz pela tua vida. Ou seja, o futebol é uma idolatria a qual Deus jamais ele vai aceitar diante dos olhos dele. Porque a Bíblia diz que tudo foi feito por Deus, para ele, por meio dele foram feitas todas as coisas. Ou seja, então aquele que criou tudo é que deve então ser adorado.
Então a adoração é obviamente que deve ser então entoada a Deus, aquele que criou tudo, todas as coisas. Jamais o homem ele merece alguma glória, jamais o homem ele merece alguma adoração. A Bíblia diz que isso é idolatria. Por isso hoje, ouvindo esta palavra, se arrependa da idolatria, porque a idolatria deste século, que é a idolatria do futebol, é a idolatria da religião, entre outros tipos de idolatria, está inflamando a ira do Deus Todo-Poderoso, porque lá do céu ele contempla os bons e ele contempla os maus. A Bíblia diz que em todos os cantos os olhos do Senhor ele contempla. Pois então não tem como algum de nós, algum homem, fazer algo em oculto que Deus não venha ver. Você pode esconder, você pode se esconder da tua mãe, você pode se esconder do seu familiar, aquilo que você está a fazer de errado, mas jamais você vai esconder aquilo que você faz errado diante de Deus. E é esse que nós devemos temer. É Deus que nós devemos temer. Não devemos temer o homem. Jesus falou assim: não temeis ao homem que mata o corpo e com a alma nada pode fazer, mas teme a Deus, porque Deus, além de matar o corpo, lança a alma no inferno. Então é a Deus que nós temos que temer. Nós não temos que temer fazer alguma coisa de errada que vai desagradar ao meu próximo, não. Você deve temer que você vai fazer algo de errado e está desagradando é a Deus, porque os olhos de Deus estão em todos os cantos, como diz a palavra do Senhor. Os olhos do Senhor estão a contemplar os seus momentos maus, os seus momentos bons. A Bíblia diz que os olhos de Deus vê tudo. Então a Bíblia diz que todas essas coisas, elas virão à tona diante de todos os olhos no dia do juízo final, o último dia. Então no último dia, aquele pecado que você guardou para si mesmo, escondendo, achando que ninguém estava vendo, a Bíblia diz que naquele último dia será colocado à tona diante de todos os olhos. Por isso hoje você tem a oportunidade de se ver livre no último dia da condenação, por conta das suas escolhas terríveis e dos seus pecados, se arrependendo. É isso que Deus ele quer, que venham a se arrepender, venham se arrepender da idolatria desses últimos dias, que se venham se arrepender da embriaguez, porque realmente a embriaguez é uma maldição nesses últimos dias, que está a condenar a tua alma. Você não sabe disso, mas a Bíblia diz que se conhecer a verdade será liberto, e hoje você está conhecendo essa verdade. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 6, versículo de número 9, que os bêbados não hão de herdar o reino de Deus. Na verdade isso está escrito no versículo de número 10. Os bêbados ficarão de fora. Ou seja, é necessário se arrepender, é necessário deixar antes o pecado, deixar o vício do álcool, para que possa alcançar a salvação. Porque se não se arrepender, se não deixar o prazer deste mundo, o prazer vai matar a tua alma, o prazer vai condenar a tua alma no último dia. Os prazeres deste mundo, ele cega o entendimento do homem, endurece o coração dos homens. Os prazeres deste mundo, eles hão de ceifar a tua alma. O sexo fora do casamento, o adultério, que é o segundo casamento, a prostituição, aonde os jovens estão a se gloriar, que estão ficando com uma pessoa e conhecendo outra, e estão dormindo com um e dormindo com outro, cometendo a prostituição diante dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão a contemplar todas essas coisas terríveis que o homem está a fazer. E a Bíblia diz que no último dia do juízo, o juízo final de todas essas coisas, a Bíblia diz que tudo isso será então julgado. Todas essas coisas hão de julgar o homem por conta das suas próprias escolhas. Por isso não se engane, nós temos um livre-arbítrio. Deus deixou a livre escolha para cada um de nós, para escolhermos aquilo que bem entendemos da nossa vida. Só que você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, que quando você está a escolher o seu próprio caminho, você está escolhendo entre dois deuses, ou o diabo ou o Deus poderoso que criou os céus e a terra. Então, escolhendo a Jesus,
obviamente que você também escolhe aquilo que Ele pede. Escolhendo a Jesus, obviamente que você está escolhendo o caminho estreito. Mas quando você escolhe a Jesus, você não tem livre-arbítrio mais, porque agora você está cumprindo uma ordem. Agora você está cumprindo a vontade do Deus poderoso. E o livre-arbítrio é dado a cada um. Só que não se esqueça que existe uma lei da semeadura na Bíblia Sagrada, a qual a palavra do Senhor diz que aquilo que o homem plantar, isso também o homem colherá. Então, se plantar o pecado, você vai colher os frutos. E são frutos espinhosos. São frutos espinhosos. São frutos esses que estão trazendo enfermidade nesses últimos dias para o teu corpo. É por isso que vemos tanta doença. É por isso que vemos tantas pessoas enfermas. É por conta das suas escolhas. Por fazer más escolhas no decorrer da sua vida inteira. Acabam colhendo então os seus espinhos. E Jesus, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se não for por Jesus, não é por Maria. Se não for por Jesus, não é através da religião que você chegará até a Deus. Não é através do catolicismo, nem através da religião evangélica. É só Jesus, não há outro. Não há outro nome pelo qual nós seremos ouvidos por Deus. Não há outro nome pelo qual nós seremos salvos por Deus. É só por Jesus. Por isso, então, deixa Maria de lado. Deus não tem mãe, Deus não tem esposa. No reino dos céus só há um trono. Nesse trono a Bíblia diz que está sentado Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que ao lado da direita está sentado Jesus Cristo, ao lado do Pai. E ao lado da esquerda está toda a ira de Deus contra o pecado do homem. Então, não tem uma mãe lá no céu. Maria foi como todos os homens que passaram por essa terra. Morreram, acabou. Estão aguardando o último dia do juízo. Estão aguardando para serem julgados. Ou seja, Maria não foi Deus. Ela não teve consigo a santidade a qual Jesus ele trouxe. Porque se ela fosse santa, obviamente que então ela não teria um Salvador. Porque está escrito isso no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Maria é uma serva de Deus. E Deus, ele colocou ela como uma mulher bem-aventurada. Por quê? Porque ela então foi privilegiada por Deus para que pudesse então o ventre dela gerar Jesus Cristo no ventre. Aí você pega e diz: então Maria é mãe de Deus. Ela é mãe de Deus porque ela gerou Jesus no seu ventre. Como que Jesus, ele não vai ter Maria por mãe? A Bíblia vai dizer que Jesus ele está num lugar ali, uma festa, nas bodas de casamento. E ali os seus discípulos, eles chamam a Jesus Cristo e falam: mestre, seus irmãos e sua mãe te esperam lá fora, estão te chamando. Jesus então pergunta aos seus discípulos: quem são meus irmãos? Quem são a minha mãe? Jesus mesmo respondendo essa pergunta que ele fez, ele disse: meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então Jesus falou que quem faz a vontade do Pai, que é Deus Todo-Poderoso, esse pode ser considerado os irmãos de Jesus. Esses são a mãe de Jesus. Então a mãe de Jesus obviamente que não é Maria. Para pensar, se Deus ele tivesse mãe, obviamente que ele não teria sua autoridade de Deus. Imagina um Deus sem autoridade, recebendo a autoridade da sua mãe. Aí agora Jesus ele vê um pecador, e ali esse pecador ele tem que colher o seu fruto. Então Jesus ele vai lá punir esse pecador. E aí vem a mãe dele e fala: não, filho, não faz isso. Então